Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Luciana. Eu vou contar para vocês uma história baseada em fatos reais. A jovem que me passou esse relato, ela se chama Márcia. E ela tinha um irmão chamado Márcio. E isso aconteceu com o irmão dela. Ela nos conta que já faz muitos anos que o irmão dela faleceu. Porém, assim, ela não esquece a maneira como o irmão dela faleceu. Ela é da Umbanda, a mãe dela também. E o irmão dela, assim, frequentava de vez em quando, principalmente quando tinha festividade. Ela nos conta que o irmão dela era um rapaz trabalhador, estudioso e que gostava muito de baile funk. E foi numa dessas voltas do baile funk que ele encontrou uma macumba no meio de uma encruzilhada. E falando que não tinha medo, que a mãe dele era da Umbanda e que não sei o que, porque os orixás, porque não sei mais o que, e se gabando para os amigos. Desafiaram ele a chutar aquela macumba. Ele falou: eu chuto. Aí os colegas começaram a incentivar: vai lá, chuta, chuta. Aí ele foi e chutou a macumba. Aí foi embora para casa. Passou um tempo, ele estava na praça, andando de bicicleta, e ele levou um tombo. E desse tombo, ele caiu por cima da perna que ele tinha chutado o trabalho que ele tinha encontrado na encruzilhada. E ele voltou para casa muito mal, apesar da perna não ter machucado visivelmente, mas ele estava sentindo muita dor na perna. E quando foi no outro dia, ele não foi trabalhar porque ele estava com febre. A mãe dele levou ele no pronto-socorro, não conseguiu, como sempre, né, gente, atendimento. Aí partiu para o particular. Aí no particular o médico falou para ele, né, clínico geral, falou assim: olha, o médico clínico geral pediu a ele uma radiografia da perna. E quando veio a radiografia, era urgente para o mesmo dia. Quando veio essa radiografia, o médico encaminhou ele, no caso, naquela época, era a Cruz Vermelha. Encaminhou ele para a Cruz Vermelha para ele receber um tratamento. Mas também não falou nada para a mãe, não falou nada para ele. Falou só que não podia ajudar, que ele já tinha feito o possível. Aí a mãe dele, na mesma hora, levou ele até esse hospital da Cruz Vermelha, que ficava um pouco distante da cidade onde ela morava. E chegando lá, os médicos olharam a radiografia, tiraram outras radiografias, até que chegaram ao diagnóstico para a mãe dele e falaram: olha, o pé dele está totalmente tomado pelo câncer. Nós vamos começar o tratamento. Hoje ele não vai mais para casa, vai começar o tratamento hoje. Então ele começou o tratamento, só que o tratamento ele não teve a resposta positiva, porque o câncer era muito agressivo e tomou a perna dele também. Então a solução médica foi amputar. Infelizmente, amputou na altura do joelho. Mas se vocês pensam que ficou só por aí, não ficou não. Depois de algum tempo em casa, teve uma melhora significativa, voltou a sentir dores, muitas dores, dessa vez na coxa. A mãe dele retornou novamente, chegou lá, havia ficado uma raiz do câncer e já estava espalhando na coxa. Aí cortaram novamente a perna dele, amputaram na metade da coxa. Imagina isso para um jovem com menos de 20 anos,
como deve ser sofrido, além de sentir as dores, a doença, ter o corpo mutilado, desse jeito. Depois de algum tempo, ele voltou a fazer mais exames e tiveram que novamente amputar na altura da virilha. Ele continuou em casa, ele fazia químio e tomava morfina para dor, e ele não sabia que ele tinha câncer, mas ele pediu para não contar. Só quem sabia eram os parentes e os médicos. E ele sofria muito. Um dos últimos momentos da vida dele, ele estava dentro do quarto, se recuperando de mais uma sessão de químio, e a mãe dele ligou a TV e estava passando um programa que falava sobre câncer e falava sobre a morfina, que a morfina ela amenizava a dor. Então ele ligou a morfina e ele chamou a mãe dele e contou: mãe, eu tenho câncer, né? E a mãe dele falou assim: sim, meu filho, você tem. Ela admitiu. Aí ele lembrou da macumba, aí falou para a mãe dele. Aí a mãe dele foi, procurou ajuda com os guias, com os orixás, com o pessoal da igreja, com Seixonoye, procurou em todos os lugares ajuda para o filho dela, mas teve um momento em que ele não resistiu e acabou morrendo em casa mesmo, né? E no laudo médico, a Márcia conta que o câncer chegou a se expandir ao intestino, ao fígado, ao rins, tomou toda a parte orgânica dele, já estava enraizando para outra coxa. Ele morreu todo canceroso, né? E o médico, ele não soube explicar por que daquele câncer tão agressivo, e na família dela ninguém nunca teve problema de câncer. Ela nos relata e que foi uma morte muito impressionante e que ficado furiosa. Bem, essa moça Márcia, a senhora Márcia, nos conta que procurou, né, saber por quê, e que a entidade havia ficado furiosa com o irmão dele, porque o irmão dele havia chupado uma oferenda para uma certa entidade de morte, e que essa entidade havia se voltado contra ele. E, gente, isso é o que ela relata na história dela, não é o que eu estou falando, só estou transmitindo para vocês o que ela descobriu depois. E a entidade só se acalmou depois que realmente finalizou com a vida do irmão dela. Então, gente, vocês aí que são jovens, vocês que costumam desrespeitar aí a religião dos outros, vamos acordar para a vida, vamos ter respeito com a religião, com os evangélicos, com o pessoal espírita, vamos respeitar a opinião dos outros, vamos respeitar a opção sexual dos outros, vamos ter mais tolerância, porque o verdadeiro terror não é assombração, não é espíritos, o verdadeiro terror é real. Bem, gente, então essa é a nossa história, infelizmente sem um final feliz, né, para o Márcio, né, o rapaz que faleceu. Porém, ficou aí marcada a experiência. E se vocês gostaram aí do conto, da história da Márcia, se inscreva aí no nosso canal, dê um joinha e divulgue o nosso canal. E lembre-se sempre, tenha medo e respeite a religião dos outros. E até o próximo conto.